Farid, eu começo aqui no editorial dizendo que muitas coisas estão mudando, né? E uma das coisas que mudou no calendário de Limeira esse ano foi a ausência da via sacra, né? Você sempre empenhado para fazer os testes, para fazer os ensaios, né? Que leva meses, a gente sabe disso, sempre acompanhamos aqui, sempre divulgamos, e esse ano não tivemos por razões digamos assim, orçamentários. Eu sei que você não gosta muito de entrar em bola dividida, mas chato, né, Farid? Eu fiquei bastante aborrecido com isso e creio que muita gente também estará. Era uma tradição a Via Sacra, né? Esse ano ainda num ano icônico, né? Que seria a 33ª edição, 33 edições. E só que, né, respeitando o que o governo atual disse, né, no começo do, deste ano, né, muitas coisas não seriam realizadas por questões orçamentárias, tá? Uma revisão ainda dos orçamentos para a realização das coisas, né? Então, vamos aguardar que essa edição icônica aconteça no ano que vem. Eu tenho essa esperança. É verdade. Bom, nós participamos lá atrás, né, na primeira gestão do pai do atual prefeito, e, se não me engano, aconteceu a mesma coisa, né, Farid? Você se lembra? Não, na questão da Via Sacra, não. A Não. Via Sacra nunca foi interrompida, né? É a primeira vez que isso acontece. Inclusive, na época, eu fui secretário do Silvio, no primeiro mandato dele, inclusive, né? Foi um mandato assim, muito bom em questões financeiras. O país também estava numa situação bastante confortável, né? E aquele período foi extremamente bom. A Via Sacra, inclusive, ganhou um grande destaque naquela oportunidade. Tá bom. Mas é um trabalho que eu sempre curti muito fazer, né? Eu criei a Via Sacra, tem uma história, viu, Roberto? É, Que eu sou nascido numa cidadezinha do interior, que é Corumbataí. E em Corumbataí, no entorno da igreja, meio que uma cidade muito pequenininha, né? A Igreja Católica ela tem uma liturgia bem teatral até, né? Então, na Sexta-feira Santa era feita uma procissão no entorno da Igreja de São José em Curbataí, na Praça Central lá, e a filha da minha madrinha, inclusive, que se chamava Celira Piccoli, ela fazia a Verônica. Então, essa procissão circundava a igreja, né? E em determinados momentos tocava uma matraca. Sabe o que é matraca, né? Aquele sim, sim, instrumento. sim. Fazia clec, 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 aquele barulho. E todo mundo parava, ficava um silêncio. Então, eu, criança, aquilo me impressionava profundamente. E a Semira, fazendo o papel de Verônica, subia num banquinho, né, com um véu preto na cabeça, e ela ia desenrolando o rosto de Cristo, né, o pano com que Verônica enxugou a face de Cristo, e ele, como milagre, deixou ali impressa a face dele. Aquilo sempre me acompanhou, essa impressão, né? Então, quando eu estava na Secretaria de Cultura e o Luiz Augusto Kell, que foi o responsável na época do governo do Dr. Paulo D'André por reformar a gruta, que estava tava até perigosa, né? Aí ele fez uma restauração, estava fazendo a restauração, e ele me chamou, ele falou, Farid, essa gruta tem muitos símbolos, né? E um deles, eu acredito que foi proposital, ela tem 33 degraus. Aí eu falei assim, isso não pode ser por acaso, né? Sim, sim. Ela já tem aquela imagem do Calvário e tal. Aí eu falei, nós vamos fazer aqui primeiro uma Paixão de Cristo, vai ser aqui na gruta, né? E eu chamei de Via Sacra, em todas as cidades elas são chamadas de Paixão de Cristo. Eu chamei de Via Sacra em função daquela lembrança, né, de infância que eu tinha. E, inclusive, pedi para o Jerônimo, que foi o primeiro diretor, que fizesse a nossa Paixão de Cristo, seriam os 14 passos da Via Sacra. Então, a cada passo que era encenado, tocava uma matraca e a cena congelava, né? Então, essa história permaneceu depois. E aí, quando eu fui convidado para um período que eu não estava na política aqui em Limeira também, fui trabalhar em Santa Bárbara, eu criei lá Via Crucis. Ah, Dei esse nome para diferenciar um pouco do Via Sacra, embora seja sinônimo, né? E a Via Crucis permaneceu lá em Santa Bárbara, como transformou-se num dos maiores eventos da Paixão de Cristo do Estado, fez 25 anos, e no documentário que celebra os 25 anos da Via Sacra, eu sou o primeiro a ser entrevistado
para Olha, contar como é que aconteceu olha que a Via bacana, Sacra aqui e a Via Cruz em Santa Bárbara, né? É um que orgulho. bacana. Bom, praticamente você já tem as chaves do céu, né, Farid? Isso é muito bom. Isso é Eu tenho muito bom. bastante crédito lá. Bacana, parabéns, parabéns, sempre parabéns para o grande artista. Professor Farid, me diga uma coisa, mas o Grupo Avena já fez uma apresentação e agora se prepara para duas apresentações. Conte um pouco para a gente como é que vai acontecer. Uma apresentação é certa, a segunda a gente ainda está em estudos, a primeira é comemorando o aniversário da Escola Trajano Camargo. O Avena nasceu no Trajano Camargo, então hoje a escola está com um diretor novo, né? E Matheus, e inclusive o Zezinho, o Zé Henrique, que é professor lá, que vai deixar a escola esse ano também, ele que fez o contato comigo para a gente fazer uma apresentação especial no dia 15 de maio, comemorando o aniversário do Trajano, né? E a gente também comemora os 40 anos do primeiro disco do Avena, LP, né, na época. Então, esse show para a gente também tem um significado muito grande e a gente espera que essa noite, né, seja também muito especial com o show do Avena. E a gente tem algumas coisas assim previstas para o ano, já que a gente está com um repertório novo, criando um repertório novo, gravando músicas novas. Mas nos nossos shows a gente toca as músicas que o público, né, sempre acompanhou desde o início da carreira do Avena. Farid, e aqui na Catedral, nós teremos alguma apresentação? Nós teremos, eu estou fazendo o Alto da Paixão, né? O Alto da Paixão, às vezes as pessoas confundem, porque o grupo se chama Grupo Via Sacra, porque é um grupo formado por atores e atrizes que participavam da encenação da Via Sacra. E, e o Alto da Paixão é um texto que eu escrevi em versos que conta a paixão de Cristo em 12 minutos, né? É uma experiência bastante interessante. O primeiro Alto da Paixão que eu escrevi, tem alguns símbolos aí que me acompanham. Foi o primeiro alto, né? O alto é esse gênero teatral aí que tem um fundo religioso. O primeiro que eu escrevi foi o Alto da Paixão. Eu escrevi em versos, em quadras, né? Em quadrinhas, é uma linguagem bem simples, em quadrinhas de 4 versos. E quando eu achei que tinha terminado a ideia, né, que eu tinha que colocar ali no texto, eu contei quantas estrofes tinha. E tinha 33 estrofes. Eu achei muito significativo isso, né? Eu falei, não é possível que não tenha alguma coisa a ver. Portanto, depois eu já escrevi mais de 30 autos e todos eles eu passei a fazer com 33 estrofes, né? E o Alto Bacana. da Paixão, que foi o primeiro, é o que nós estamos apresentando. Fizemos na segunda-feira, na paróquia Santa Luzia, lá na missa das 19h30. Foi muito bem recebido pelo público, foi bem emocionante. E a gente repete as apresentações nesta sexta-feira, na celebração das 15 horas na Catedral de Nossa Senhora das Dores. Durante a celebração, na Padre Tadeu, a gente está lá, a hora que ele chamar, a gente faz a apresentação. Eu acredito que até às 16 horas isso aconteça. E às 19h30, com o Padre Alquermes, lá na Paróquia Imaculado Coração de Maria, na Vila Pisa, a gente faz uma nova apresentação. Então, são duas nesta sexta-feira. Duas nessa sexta-feira. Na Sexta-feira Santa, né, Farid, é o único dia do calendário católico que não há missa, né? É muito curioso isso, né? Não há Exato. missa. Apenas Não adoração é. da cruz, né? Isso. São celebrações muito bonitas e tal. E aí os dois, né, os dois padres, o Padre Tadeu e o Padre Alquermes, pediram que eu fizesse na Sexta-feira Santa, que é bem significativo isso. Poxa, bacana, bacana. Você está falando de. Agora voltando ao Grupo Avena, né, 40 anos, entrega a idade da gente, né, Farid? Porque eu me lembro dos primeiros festivais do Grupo Avena, naquela época, né,
melhor dizendo, eu tocava violão, então eu curtia muito festivais, acompanhei muitas apresentações do Avena no início aqui em Limeira, né? Então é bacana relembrar, mas que entrega a idade, entrega, né, Farid? Mas é muito bom, né? Muito bom, porque quem não ficar velho morre moço. Então, É verdade. então, e a gente faz com o mesmo prazer, com a mesma emoção, com a mesma energia, né? Só com os tons, às vezes, tem É, que baixar um pouco o tom. Mas a gente vê, né, que quem ama a música e a arte, assim, não tem que se entregar, né? É que nem o Otton Bastos, né, que o espetáculo dele Não Me Entrego Não, é, que é uma é, referência a quando ele fez o Deus Diabo na Terra do Sol, que ele fazia o corisco, né? É corisco, não me entrego não. Então, a gente também não se entrega. E estamos vendo aí, né, os grandes nomes da MPB, todos aí fazendo turnês pelo Brasil inteiro, como Caetano Veloso e a Bethânia, agora o Gil, né? Isso, eles fazem parte da geração que a gente curtiu, né? São um pouco mais velhos, já estão na faixa dos 82, 83 anos, mas fazendo arte, né, e mantendo. Então, a celebração dos 40 anos do primeiro disco do Avena, né? A gente faz com muito prazer e com muito orgulho. que veio muitos outros aniversários. Quem também fez um showzaço esses dias e já passou, aliás, há alguns anos da faixa de 80 anos, foi o Paulinho da Viola. Sim, Um artista extraordinário também. E um também nessa faixa de 80 anos, que foi um pouco esquecido aí no aniversário dele, foi o Vanderlei Cardoso. Também exato. nessa faixa também. Aliás, foi publicado um artigo na Folha, fala, poxa, por que vocês não comemoraram o aniversário do Vanderlei Cardoso, né? Realmente uma data que foi esquecida. Mas tá bom, então, só para relembrar, na Catedral Nossa Senhora das Dores, por volta entre 15 e 16 horas, a Isso, apresentação do Alto da Paixão com o grupo Via Sacra e, na sequência, 7h30 na Paróquia Imaculado Coração de Maria. Perfeito? exatamente. É isso. Valeu. Professor, muitíssimo obrigado pela contribuição no nosso programa. Boa sorte, né? Como sempre, e nos veremos ali na frente. Um grande abraço. Obrigado, Beto, pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui com você e com a audiência do Farol. Um Muito abraço, obrigado. bom feriado, boa Páscoa para você.